Eles queriam poder refletir e produzir conhecimento sobre o que eles estavam fazendo. E aí tem um médico, que é um fisiatra, chamado Ivar Odone, que ele sistematizou isso. E a política de humanização trouxe isso para a política do SUS. Só que eles trazem fazendo o foco do trabalhador de saúde. Então é o trabalhador produzindo reflexão, que pode se fazer com várias linguagens, que produção de conhecimento não se faz só no formato acadêmico. Pode se fazer com música, pode se fazer com teatro, pode se fazer de várias formas. Só que o nosso cirandeiro, apesar dele estar trabalhando na saúde, ele não é um trabalhador da saúde, ele não é um técnico da saúde. Ele não tem os conhecimentos do métier da saúde. Ele é um cara do movimento popular, ou uma cara. E aí a gente disse, não é a comunidade ampliada de pesquisa, porque esse ator, ele não é um trabalhador da saúde. Ele é uma mistura de movimento popular com um gestor, numa nova perspectiva. E aí nós inventamos uma metodologia que nós chamamos de ciranda de aprendizagem e pesquisa, que ela é pesquisação. Por quê? Porque a partir das situações limite que se levantavam na história de luta e resistência, a gente construía uma perspectiva de problematização que ia produzindo a transformação da realidade, que eram os atos limite. E aí o que é que aconteceu? Cada região da cidade, ela foi construindo a sua sinfonia. Então, na região 1, nós estávamos numa área de mangue, ocupada pelo povo que não tinha moradia, mas depois que o mangue já tinha sido destruído pelo mercúrio das salinas, entendeu? E aí eles diziam, não fomos nós que destruímos o mangue. E o nosso cirandeiro é um músico do movimento de cultura. Aí ele dizia, olha, o povo do mangue está dizendo que não quer sair de lá, porque não foi ele que destruiu o mangue. Mas ele compreende que é possível cuidar do que ainda resta. E eles querem o quê? Querem construir uma tecnologia. Eles desejam poder buscar a construção de uma tecnologia que os mantenha no mangue, para eles virarem cuidadores do que resta. Na região 2 da cidade, nós tínhamos como protagonista um menino do movimento de meninos e meninas de rua, cuja experiência toda era construída com a juventude em conflito com a lei. A situação limite lá foi a violência, mas os movimentos de mulheres, os movimentos comunitários diziam que os jovens eram os produtores da violência. E eles diziam, não, nós não somos os produtores da violência. Quem produz a violência é o Estado, que não produz, que nos deixa à margem da escola, que nos deixa à margem do trabalho, que nos deixa. Então, eles diziam que o grafite, o hip hop, para eles, era um caminho por onde eles podiam se comunicar com a sociedade, porque a sociedade jamais ia ouvir ele. O posto de saúde não ouvia ele. Quando ele chegava no posto de saúde, os trabalhadores ficavam morrendo de medo. Então, o ato limite que foi construído com base nessa pesquisação foi um aprofundamento nas técnicas do grafite, mas a partir dessa técnica a gente discutiu o papel desse menino em conflito com a lei na sua comunidade. E o grafite surgia como possibilidade de profissionalização com algo que era prazeroso para ele, que ia romper com a determinação social de ser um bandido. Então, cada cirandeiro, ele construiu sua pergunta de pesquisa a partir do que surgiu na história de luta e resistência, e ele construiu com a comunidade, com os atores que se agregaram na ciranda, naquele grupo. Então, o cirandeiro foi o nosso grupo sujeito, os cirandeiros. Então, nós tínhamos um cirandeiro de cada região e mais... Nesse momento, você era professora da universidade? Não, você era... Não, já não era, eu era aluna do doutorado. E coordenava a ciranda. A ciranda era uma promoção de quem? A ciranda. Quem é que iniciou esse processo? Porque assim, a ciranda foi uma provocação da ANEPS para a gestão. Para a gestão de Fortaleza, municipal. Municipal, entendi. Nós queremos
dialogar com a gestão. Os movimentos querem dialogar com a gestão, mas se fazendo ouvir. E aí nós criamos as cirandas com essa perspectiva. Então, você trabalhava na Secretaria Municipal nesse momento eu já? Eu sou servidora do município, sou médica de saúde da família. Certo. Mas aí nesse momento à disposição de trabalhar com as cirandas e de trabalhar com a formação. Mas vamos dizer, era uma ação que envolvia institucionalmente a Secretaria Municipal de Saúde. Sim. Perfeito. Então deixa eu lhe perguntar uma coisa, que a gente vem se debruçando sobre essa pergunta. Veja só, a pesquisação, ela é muito eficiente, é uma forma de produção de conhecimento muito eficiente para gerar ações, né? Ações de enfrentamento, que você está chamando de atos, né, que superam as situações limite. Perfeito. Agora, é só isso a pesquisação? Ou seja, a pesquisação é uma forma apenas de produzir uma ação, ou ela também produz um conhecimento que seja um conhecimento importante, fundamental, válido? O que você acha? Para além da ação, não sei se eu me fiz entender. Entendi. A pergunta é, a pesquisação só promove ações, embora seja super importante essa forma de produzir ações? Só. Que outros conhecimentos? Eu vou pegar esse exemplo para depois eu faço uma coisa mais geral. Os cirandeiros, eles não foram objeto de pesquisa, eles foram sujeitos. Eles fizeram sua pergunta de pesquisa, eles construíram sua narrativa e eles escreveram a tese comigo. E eles defenderam a tese comigo. E nós defendemos a tese com o jeito como os cirandeiros sabem fazer melhor. Os cirandeiros, o Tiago, ele foi dialogar com o Nestor Canclini, porque ele disse que o Nestor Canclini estava chamando de grafite a pichação. E podia ser que lá no México o grafite fosse aquilo, mas para o povo do Nordeste, do Ceará, o grafite não é a comunicação entre os marginalizados, que era o que o Nestor Canclini dizia. Era a comunicação desse marginalizado, desse que está à margem, com a sociedade em geral. Então ele foi dialogar com o autor e ele foi escrever algo. Mas ele foi escrever algo com a senopoesia, que era uma linguagem, e com o grafite, que era uma linguagem que era mais próxima dele. Mas essa narrativa senopoética, ela entrou na tese. Então, o que é que a gente começou a trazer com a tese? Primeiro, a autoralidade dos sujeitos populares. Os sujeitos populares produzem um conhecimento que também é válido. Ele ainda não está reconhecido dentro da universidade como deveria. Mas, a partir disso, nós começamos a levar essa perspectiva da ciranda de aprendizagem e pesquisa para a residência de medicina de família. Um dos médicos de família que nós formamos lá no Ceará, ele trabalhou com a ciranda de aprendizagem e pesquisa para produzir sua monografia, envolvendo um grupo sujeito do território onde ele atuava como médico de família, que tinha jovens para discutir as lutas populares. E isso virou a monografia dele, que também tinha um jovem da comunidade, um agente comunitário de saúde como coautores. Por exemplo, uma estudante da residência multiprofissional de saúde da família, ela produziu a monografia dela tendo o Círculo de Cultura como a estratégia de fazer a formatação da produção dos dados. Ia trabalhar a promoção à saúde, e o Círculo de Cultura foi o caminho metodológico para que os trabalhadores não fossem só informantes chaves. Qual é a diferença de produzir um conhecimento assim? O conhecimento produzido dessa outra forma, sob essa outra perspectiva metodológica, que diferença ele tem? A diferença é que o sujeito não é só o pesquisador oficial. Certo. É que você amplia essa possibilidade de popularizar a pesquisa e de que aquele sujeito da vida começa a perceber que ele também produz conhecimento. E ele começa a se incluir nesse universo dos autores. Ele é autor do seu conhecimento. E ele percebe que o conhecimento não é uma coisa apartada da vida. O conhecimento é algo que serve para mudar a realidade.
E essa mudança da realidade, ela não é só do concreto, vamos dizer assim, da ação, da ampliação do olhar sobre a realidade, dessa dimensão política da educação e da produção do conhecimento. Este conhecimento, aí eu resgato o Boaventura, quando ele fala do senso comum, que eu chamo, como Paulo Freire, de saber de experiência feito, ele vai dizer que esse saber eu digo, né, relendo ele, que esse saber de experiência feito é um saber que ele surge da experiência e ele tem uma função concreta na vida das pessoas, porque a academia, ela ainda produz um conhecimento que está muito ao sabor do desejo do pesquisador. Mas o desejo do pesquisador, que é muito importante, precisa estar implicado com uma ideia de transformação da sociedade. Para que é que o conhecimento se produz? Ele produz para que a sociedade se reconstrua. E aí, o conhecimento que a gente produz, a meu ver, na perspectiva da extensão popular, da pesquisação como ela é concebida no contexto da América Latina, né? Desse olhar nosso do Sul, da epistemologia do Sul, né? É uma pesquisa que precisa transformar essa realidade de opressão aonde a gente está inserido, né? Nós estamos inseridos numa realidade inclusive, de que o conhecimento válido é o conhecimento do Norte, é o conhecimento europeu, e nós estamos aqui, em plena América Latina, reproduzindo o conhecimento dos europeus. E aí, esse maravilhoso homem chamado Paulo Freire, que na realidade é um ícone, mas junto com ele tem um conjunto de sujeitos, uns que já partiram para outra dimensão, outros que continuam aqui, eu considero esse grupo que aqui da Paraíba, como nós lá do Ceará e muitos outros que estão espalhados pelo Brasil nessa luta da educação popular, é essa perspectiva da gente dizer, o conhecimento ele é muito importante, mas ele precisa ser um conhecimento compartilhado com aqueles que fazem a produção da vida nos territórios. E esse conhecimento precisa servir a essa transformação para que a gente tenha uma sociedade mais justa e tenha sujeitos que se percebem capazes de ser mais, capazes de serem protagonistas da sua própria história. Deixa eu ver se eu entendi o seu raciocínio. Além que eu concordo, diga-se de passagem, além da inserção crítica do sujeito na realidade, a pesquisação, ela traz também um conhecimento diferenciado, porque ele é um conhecimento que parte da vida, das necessidades da vida. É mais ou menos por aí? Parte das necessidades da vida, mas ele traz o sujeito implicado. O sujeito está implicado na produção desse conhecimento, porque ele é parte dessa vida, né? Mas ele também, ele parte da vida, mas ele não quer se encerrar nesta vida. Não é como eu vejo a potência da pesquisação, a vida. Eu não vou só fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, eu não vou só produzir uma crítica ao que está acontecendo nessa realidade. Eu vou produzir uma crítica, mas ela vai servir para que mais sujeitos e sujeitas, atores e atrizes, protagonizem a reconstrução dessa nova realidade, que deve ser uma realidade que ela produz menos opressão. Né? Quer dizer, nesse sentido, a pesquisação ela organiza e promove a ação, mas ela também produz um conhecimento diferenciado. Isso. Porque o sujeito dessa leitura de realidade, ele tem um outro posicionamento diferenciado do pesquisador acadêmico. Isso. Né? E isso também é academia, né? Acho que assim, o movimento que a gente vem fazendo, vem tentando fazer nessa caminhada e rodando por tantos estados, com essa discussão da educação popular, assim, hoje já não é só para a gente dar visibilidade às experiências populares, né? E aí, por exemplo, a discussão da sistematização de experiências, como Oscar Hara
nos ajuda a trazer é essa perspectiva de que os sujeitos, e o Paulo Freire falava disso, da autoralidade, os sujeitos se percebem que são autores. Essa autoralidade, mas isso a gente precisa, a educação popular, com esses seus caminhos de pesquisação, de pesquisa participante, né, das cirandas de aprendizagem e pesquisa, a gente vai instaurando, nesse contexto da academia, uma ideia de que são muitas as formas de produzir conhecimento e que todas elas podem ser válidas, né? O Bakhtin já dizia que é preciso acabar com as monofonias, é preciso produzir as polifonias. E nós não precisamos, eu fico muito aperreada quando eu vejo o povo dizendo a sua pesquisa é quanti ou é quali? Na saúde isso é muito forte, os epidemiologistas e as pesquisas qualitativas, né? Mas se nós pudermos produzir polifonia, às vezes, para aquele determinado território, a quantidade é muito importante também. Mas essa quantidade não pode estar separada, desapartada de um contexto de entender por que é que aqueles números existem naquele território, por que é que tem tanta essa doença aqui. É importante saber que tem tanta, porque isso nos ajuda a pensar a magnitude.